Paz do Senhor Jesus, aos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Estamos estudando o livro dos profetas, né? Falamos na aula passada sobre alguns profetas menores e hoje vamos continuar, iniciando aqui falando dos profetas menores e já finalizando aí com alguns dos profetas maiores, ok? Vamos então aí para os estudos. Vamos lá então, a unidade 3 é a verdade profética, né? Deus restaura, né? Então nós temos aqui os profetas Ageu, a casa de Deus, Zacarias, o Messias virá, Malaquias, a corrupção sacerdotal, Isaías, o profeta messiânico, e Isaías, tempo da restauração. Prosseguindo aí, então aqui no capítulo 1 nós vamos iniciar falando, né, de Ageu, a casa de Deus. Tá? Então, a autoria, data e local da escrita. O livro de Ageu, ele foi escrito pelo profeta que leva o seu nome, assim está escrito, né? Então, o Ageu 1:1 diz assim: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe do Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Tranquilos? Bom, aqui nós vamos então prosseguindo, né? Bom, seu nome significa festa, tá? É provável, é possível que tenha nascido durante o período de festas em Israel, até porque os nomes, né, que no Antigo Testamento tinha lá os seus significados, né? E não se tem muita informação acerca da sua biografia. É provável que Ageu ele tenha contemplado toda a glória do templo de Salomão, com base no capítulo 2, versículo 3, que diz, né, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, né, como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Por outro lado, há defensores de que Ageu tenha nascido na Babilônia, nos tempos do cativeiro de Judá, e posteriormente tenha vindo, né, para Jerusalém nos tempos de migração por volta do ano 539 a.C. Então nós temos essas duas informações aí a respeito do local de nascimento aí do profeta Ageu, né? A data da profecia, ela não apresenta nenhuma ambiguidade ou controvérsia, né? A ocasião de cada uma das 4 profecias é claramente especificadas, né? Então, num período aí de 4 meses no segundo ano, por volta do ano 520 a.C., do rei persa Dário, por volta de 521, 486 a.C., tá? É bem provável que Ageu ele tenha voltado da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel 18 anos antes, né, em 538 a.C. Então nós sabemos que o retorno dos judeus para a sua terra, né, saindo do cativeiro de volta à sua terra, ela aconteceu em 3 levas. A primeira com Zorobabel, né, e possivelmente então Ageu ele está incluído aí nessa primeira turma, né? Vamos lá. Qual é o tema de Ageu? O tema de Ageu envolve a reconstrução do templo, destruído pelos exércitos da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, 586 a.C. Então a mensagem de Ageu, ela exortava o povo a priorizar as coisas espirituais, enfatizando que a ausência disso, ou seja, a inversão das prioridades, resultavam em secas, ruins e colheitas. Bom, com a ida, né, da primeira leva
dos judeus para Jerusalém. Então Zorobabel ele sai com essa missão de reconstruir o templo. Então eles chegam lá, eles começam a edificar o templo, faz ali as fundações, as suas bases, mas devido a algumas retaliações que surgiram, né, no decorrer da construção, eles foram impedidos de continuar, né? E essa interrupção ela se deu num período de 16 anos aproximadamente, né? E nesse período de tempo, a gente vai explicar com mais detalhes à frente, o povo então deixou de fazer, né, a construção do templo, e eles vão agora cada um se dedicar na construção das suas próprias casas, né, cada um fazendo de melhor forma, usando os melhores materiais, enfim, não é pecado isso, né, mas eles abandonaram a obra de Deus a fim de cada um cuidasse das suas próprias coisas. É que fica um alerta para nós, né, que muitas vezes, né, nos dias atuais, isso ocorre muitas vezes, por sinal, né? Então, a mensagem de Ageu, ela exortava, né, o povo a voltar à obra, né, a voltar a colocar a mão para que o templo do Senhor fosse edificado. Então, tanto Ageu como Zacarias, eles são contemporâneos e eles vão então profetizar, né, ao povo, a essa nação, para que eles voltem então a reconstruir o templo em Jerusalém. Contexto histórico, né? Então as profecias diziam que Judá ficaria cativa na Babilônia por cerca de 70 anos. No entanto, passado esse tempo, a nação voltaria para a sua terra, conforme profetizada por Jeremias, né, capítulo 25, verso 11 e 12, e Daniel 9 e 2. Tranquilo? Muitas coisas aconteceram até que em 538 a.C., Ciro, né, o persa, ascendeu ao poder e destruiu aí a Babilônia do seu posto de império, repleta de arrogância e altivez. Tá? Então, nós vemos aí as quedas, né, das nações, tudo dentro do trabalhar de Deus. Então, quando o reino persa ele assume, liderado aqui por Ciro, ele vai dar a ordem, então, aos judeus. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías 100 anos antes, né, de Ciro chegar no poder. E o profeta Isaías, olha que interessante, né, como Deus trabalha, né? 100 anos antes, Isaías já havia profetizado acerca do rei Ciro, né? Então é ele que vai dar a ordem para que os judeus retornem à sua pátria e assim vai procedendo então, ok? Então no ano de 535 a.C., o templo começou a ser reconstruído, como eu dei aqui a introdução, né? Porém, a diferença a diferença dos próprios judeus, a indiferença dos próprios judeus, aliada, né, à oposição de povos vizinhos, fez com que a obra fosse interrompida e abandonada. Eu disse a vocês que cerca de 16 anos levou esse tempo, todo esse tempo que a obra, que a reconstrução do templo ficou então parada, né? Então, de fato, Ageu ele proclama a mensagem do ânimo e a prontidão para o serviço da reconstrução do templo, mas ainda de maneira mais contundente, né? Faz um chamamento para que as prioridades fossem revistas de forma que as espirituais passassem ao primeiro plano. Amém, irmãos? Prosseguindo aí, qual era o contexto religioso nessa época? No caso trazido pelo profeta Ageu, há uma inversão de valores e prioridades, né? Enquanto a nação agia com descaso para a reconstrução do templo, as suas casas eram adornadas com os mais belos enfeites e materiais, né? E eram construções elaboradas com materiais de alta qualidade, ok? Então essa era a situação que eles se encontravam nesse momento. Paralelo a isso, Zacarias, né, o Messias virá, contemporâneo aqui de Ageu, tá? A autoria local e data da escrita, Zacarias era um nome bastante comum nos tempos bíblicos, tá? Ele era filho de Baraquias, neto de Ido, Zacarias 1 e 1.
Na Bíblia Sagrada, cerca de 30 pessoas aparecem com este nome. Olha que interessante, né? Cerca de 30 pessoas na Bíblia aparecem com o nome aí de Zacarias, tá, irmãos? E a tradição defende que o profeta Zacarias ele foi o próprio autor do livro, embora estudiosos acreditem que outra personagem escreveu os capítulos 9 a 14. Tranquilos até aí? Com relação a Zacarias, os teólogos têm situado a produção do texto entre 520 e 480 a.C., certo? No texto de Neemias 12, 4 e 16, aponta Zacarias, que Zacarias retornou com seu pai e seu avô para Israel, quando Zorobabel comandou a primeira leva de israelitas, como eu já citei aqui para vocês, né? Então Zacarias, ele era um profeta jovem, tá? Conforme diz as escrituras, né? Ele disse, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será abatida como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Zacarias 2 e 4. Então era contemporâneo de Ageu, que era mais velho, né? Zacarias inicia seu ministério profético cerca de 2 meses depois de Ageu. Então veja como eram contemporâneos. Zacarias ele assume o seu ministério profético 2 meses só de diferença entre um e o outro, tá ok? Qual era o tema de Zacarias? O tema de Zacarias envolve a necessidade de reconstruir o templo do Senhor, tão importante para a nação de Israel. E enquanto Ageu ele principia, né, ele dá aqui essa mensagem inicial, certo? Zacarias trabalha para que o povo deixe o lado, né, da indiferença e o pecado e confie em Deus, né, agindo de maneira positiva, motivando o povo à reconstrução, pois as bênçãos viriam, sendo que a maior delas seria a chegada do Messias, tá ok? Então, veja bem que essa ordem que o Deus estava dando através dos profetas, tanto Ageu como Zacarias tinha aqui uma promessa. Enquanto o povo estava preocupado com as suas coisas, cada qual com as suas coisas, houve um momento de sequidão, certo? Foi período de fome. Então Ageu vai trazer essa mensagem dizendo que isso que estava ocorrendo com eles era porque eles tinham priorizado as coisas deles e deixando a obra de Deus de lado. Tá? Que isso sirva de exemplo para nós também nos dias de hoje e que muitas vezes nós não sabemos o porquê tais coisas acontecem conosco, né? E de repente estamos aí caindo no mesmo exemplo, né? Priorizando mais as nossas coisas e deixando as coisas de Deus por último, né? Possamos avaliar isso aí. Contexto histórico e religioso, o contexto histórico e religioso de Zacarias, eles são semelhantes ao de Ageu, porque eles são contemporâneos, tá? Então era a mesma situação que estava enfrentando. A diferença é que Zacarias ele começou a profetizar 2 meses depois dele. Então, além de ele ter começado a profetizar 2 meses após Ageu, certo? A sua mensagem teve início no 2º ano de Dário, perdurando aí por 2 anos, tá? A sua mensagem tinha o intuito de despertar o povo, tá? O povo que estava desanimado, o povo estava frio para com as coisas espirituais, a fim de que retornassem à reconstrução do templo da casa de Deus. Amém, irmãos? Então, apesar deles serem contemporâneos aqui, né, de ministério, a proximidade de relacionamento entre Ageu e Zacarias são escritos e apresentam diferenças notáveis. Então, embora houvesse essa contemporaneidade entre eles, né, há uma diferença notável nos seus escritos, naquilo que eles profetizaram, tá? Uma delas diz respeito à alta simbologia contida nos textos de Zacarias, tá? A mensagem de Ageu era pontual, prática, enquanto a mensagem de Zacarias ela foi produzida em forma de recursos figurativos, de visões, tá? Então cada visão aqui que o profeta Zacarias recebe de Deus
significava um momento da vida do povo de Israel. Amém, irmãos? Então, são 8 visões aí. Nós temos aí, por exemplo, né, a visão do cavaleiro entre as murtas, a visão dos 4 chifres, né? Aí está o texto para você acompanhar, tá bom? Visão de um homem medindo Jerusalém, visão da purificação de Josué, o sumo sacerdote, visão do castiçal de ouro e as 2 oliveiras, a visão do rolo voante, né? Visão da mulher no meio do Efa, né? E a visão de 4 carros. Então, são períodos na vida de Israel então a diferença de escritos entre Ageu e Zacarias se dá nessa ocasião, né? A mensagem de Ageu era mais prática, direcionada, e a de Zacarias, então, ela vinha por intermédio de visões. Nós não vamos ter tempo aqui para desbravar aqui, né, ou relatar aqui cada uma das visões, mas eu deixo aí para você, nosso aluno, né, que tem o seu livro, o seu material didático, acompanhar aí no seu livro, ok? Nós vamos então para o profeta Malaquias, tá? A corrupção sacerdotal, a coisa estava feia aqui na época de Malaquias, o povo estava na sequidão, na fome, na vida social, política, espiritual, tudo corrompido, e Malaquias é quem vai chamar esse povo aí ao arrependimento. Então Malaquias ele pode ser, Malaquias pode ser o nome do autor do livro, né? Que exerce a função de mensageiro, haja vista que este é o significado do termo, né? Então Malaquias é o último livro que compõe o cânon, né, do Antigo Testamento, e encerra os profetas menores, tá? Embora não seja o último livro posto na Bíblia hebraica, tá? A gente sabe que a Bíblia, do jeito que está para nós aqui, ela não está em ordem cronológica, tá? Porém, na Bíblia hebraica são os mesmos profetas com as suas mensagens, mas ela não vem nessa ordem, tá? Já falamos isso aí em aulas passadas. Vamos lá então. Malaquias ele é apontado como membro da grande sinagoga, né? Da grade sinagoga, de um importante instrumento de perversão dos escritos da Sagrada Escritura. Então Malaquias ele é apontado como membro da grande sinagoga e importante instrumento de preservação dos escritos das Sagradas Escrituras, tá? Ele produz a sua obra no século V a.C., por volta de 435 a 430 a.C., quando Neemias volta para a Pérsia, sendo que há algumas evidências registradas no livro que apontam para esta datação, que é o templo reconstruído e sacrifícios sendo realizados, né? Desvio dos sacerdotes. Amém, irmãos? Então, muito importante aí a função do Malaquias no Antigo Testamento. Qual era o tema central do livro do profeta Malaquias? Malaquias ele expressa taxativamente o amor de Deus para com Israel, tá? Ao passo que né, ele se portava com tamanha infidelidade diante dele, ou seja, diante Deus, né? Então a mensagem central dele era o grande amor de Deus, mas frente a isso o povo vinha, né, um caminho de infidelidade, um caminho de, de virar as costas para Deus, não é isso? Então a aliança feita por Yahvé é constantemente trazida à memória do povo, mas este foi infiel para com o amor de Deus, certo? E o casamento estabelecido. Então, veja bem que eu sempre disse aqui, né, nas aulas anteriores, que o profeta, ao ser convocado por Deus para trazer uma mensagem, porque a situação estava um caos. Você pode ver todos os profetas que são levantados por Deus para se dirigir uma nação, é porque as coisas
do ser humano ali que liderava tinha saído do controle. Então o profeta ele tem essa função muito importante no Antigo Testamento, né, de trazer essa mensagem de condenação, mas junto a isso também fazer com que o povo venha refletir-se, né, para retornar-se para Deus. Amém, irmãos? O contexto histórico de Malaquias aponta para um período em que o templo havia sido reconstruído, embora esse templo não fosse tão glorioso quanto o templo de Salomão. Um fato interessante ocorrido aqui na construção desse templo, né, é que esse templo nada tinha em igualdade com o templo de Salomão. Ele era muito inferior, né, em relação à grandiosidade do templo. Isso causa uma tristeza no coração daquelas pessoas. O texto sagrado, Ageu vai dizer que eles choravam ali, né, porque ao olharem ao templo, né, e eles sentiam que esse templo, né, na sua aparência era inferior, né, e então é por isso que Ageu ele vai falar que a glória, né, da segunda casa será maior do que a primeira, né? E essa profecia de Ageu, falando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o templo de Salomão era suntuoso, grandioso, extraordinário, mas esse templo aqui, né, é aquele templo que Jesus vai entrar dentro dele. Amém? Então, a glória do Senhor, ela será maior do que a da primeira, porque Deus se manifestou com a sua glória ali no Antigo Testamento, mas a glória da segunda casa será maior porque o próprio Cristo ele entra dentro desse templo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Bom, além disso havia um fator social comprometedor, né? Os casamentos mistos, né? E estes desagradavam o Senhor e traziam consequências sérias para a nação, né? Esdras ele vai fazer um concerto com o povo ali e ele vai obrigar estas pessoas a, a repudiar essas mulheres estranhas, enfim, né, dentro desse contexto aí. Então, o agravante nesse aspecto eram casamentos mistos com povos pagãos, e esses casamentos trouxeram embaraços para a vida do povo, certo? Levando a adorar outros deuses. Então, a maldade do povo estava por demais impregnada na vida social, motivo pelo qual o divórcio tornou-se um testemunho público da infidelidade. Amém? Contexto religioso ou espiritual. O cenário religioso ou espiritual da nação era caótico, tá? A começar pelo pecado cometidos ali pelos próprios sacerdotes, tá, irmãos? Isso é sério. Conforme foi citado acima, né, havia casamentos com mulheres estrangeiras, Esdras e Neemias, eu citei o fato aqui, né? As injustiças sociais eram recorrentes, os judeus tinham perdido a consciência sobre a importância do dízimo, olha só, portanto eram infiéis nesse quesito, levando os levitas à pobreza e os sacerdotes estavam corrompidos. Então é o profeta Malaquias que vai trazer uma mensagem muito importante sobre a questão do dízimo, né? Trazei Malaquias capítulo 3, né? A partir do verso 10, ele vai orientar o povo para que voltassem a trazer os dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Amém, irmãos? Interessante, né? Então, nesse contexto, surge Malaquias denunciando os pecados em forma de perguntas e respostas, né? O profeta ataca a corrupção, a perversidade e a falsa segurança ao direcionar os castigos contra a hipocrisia, a infidelidade e a transigência, o divórcio, a falsa adoração e a arrogância do povo. Então Malaquias ele foi um profeta que tinha uma mensagem dura, né, muito forte, direcionada. Amém, irmãos? Então, o Deus de Israel fala de forma dura com o povo, alertando que o Senhor viria conforme eles buscavam, porém viria também com juízo, castigo, que fossem
purificados. Né? Por isso que o profeta ele usa esse termo, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Que às vezes esta mensagem, né, é muito escolhida aí para os congressos de jovens e congressos de irmãs, né, enfim, dos grandes congressos aí das igrejas, né, prepara-te, ó Israel, para encontrares com Deus, pensando que esse preparar para encontrar com Deus seria o encontro de Israel com o Senhor para a restauração. Não, esse prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus é um sinal de que Deus vai entrar com juízo, né, com correção, Deus vai puni-los por seus pecados e eles tinham que estar preparados para isso. Amém, irmãos? É importante conhecer as Escrituras, né? Já no capítulo 4, nós temos aqui, né, já entrando nos profetas maiores, o profeta Isaías, o profeta messiânico, né, conhecido também como ele é chamado profeta messiânico porque foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Cristo. Amém, irmãos? Por isso, ele é chamado aqui de profeta messiânico. O livro leva o nome do profeta, que significa o Senhor é a salvação, semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus. Isaías é reconhecido como o quinto evangelho, né, pela forma com que ele fala, né, acerca de Jesus. Isaías é chamado de o profeta messiânico ou o quinto evangelista. Olha que interessante, né? Pois enfatiza claramente que a salvação chegará por meio do Messias que fora prometido. Tá? O Novo Testamento cita o livro de Isaías cerca de 65 vezes, mais do que qualquer outro profeta, ao passo que Isaías, diretamente pelo nome, cerca de 20 vezes. Olha que interessante. Então o livro fala a respeito da vinda de Cristo mais de 65 vezes. Que maravilha, né, irmãos? O livro foi escrito pelo próprio profeta, conforme indícios contidos no próprio livro. Vários aspectos que corroboram para esta convicção, como, por exemplo, a autoria de Isaías expressa no capítulo 1 e verso 1, como os demais profetas procediam. Né? O cenário aponta para a Palestina, não para a Babilônia, capítulo 40 a 66, Líbano, cedros, carvalhos, açudes, reservatórios, além de outros locais, árvores típicas de Israel, e então a tradição apresenta Isaías como tendo sido o escritor e as personagens bíblicas do Novo Testamento. Diferentemente de outros profetas, Isaías foi aquele que ele é chamado também como profeta dos palácios, né? Ele profetizou ali para a corte, ele profetizou ali no meio dos reis de Israel, ele tinha uma vida ali profética, né, e política dentro ali dos palácios, né, irmãos? Então a data escrita no livro gira em torno de 740 a 680 a.C. Uzias, né, morreu neste ano, 740 a.C. Então, quando morre o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, vai acontecer então a chamada de Isaías para o ministério profético. Tá? Então, Isaías foi profeta por cerca de 60 anos, desde os tempos do rei Uzias até o período após a morte de Sanaqueribe. Bom, Isaías foi profeta de Judá, tá? Ele profetizou para o reino de Judá, que entregou sua mensagem para Jerusalém e seus sacerdotes. A sua pregação atravessou períodos importantes na história do povo de Deus, tais como queda de Samaria no Reino Norte, a queda do Reino Sul, quando Jerusalém caiu sob a força dos babilônicos, o próprio exílio na Babilônia e o retorno sobre a Ásia de Pérsia, né, até chegar à vinda do Messias, que morreria para salvar o seu povo. Então ele foi contemporâneo de Oséias, Miqueias e Amós. Tranquilos? Isaías foi um profeta de Judá, de Judá, né, que entregou sua mensagem em Jerusalém. Opa, você tem aqui. Tema de Isaías. Isaías foi o profeta da salvação, tá, irmãos? O tema da mensagem de Isaías é a salvação.
que anunciou a vinda do Messias, que chegaria para salvar o seu povo e toda a humanidade. Ele também salva a coletividade e a vida do indivíduo, da pessoa. Tá? Então ele mostra que esse Deus, ele é salvador. Tanto salva no coletivo, né, também como individual, pessoa por pessoa. A sua mensagem ele acontece durante os tempos da divisão do reino, olha que interessante, né? Sendo que Judá foi quem recebeu a grande parte da profecia. Prosseguindo aí, biografia de Isaías. Isaías era filho de Amós, Isaías 1:1, vivia em Jerusalém. Acredita-se que sua família gozava de posição social, haja vista que ele tinha acesso ao rei e ao sacerdote, como eu já disse para vocês. Era casado, teve 2 filhos, e cada nome aqui dos seus filhos tem os seus significados, tá? Então, os nomes de seus filhos eram um simbolismo para a nação, como sinais de coisas que estavam por vir. Amém? Ele era um homem de profunda fé, tá, e intimidade com Deus. Talhava como capelão na corte durante reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E conforme foi dito, ele começou a profetizar no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6:1. Há evidências bíblicas de que ele escrevera outros livros, tá? A vida de Uzias, uma obra sobre os reis de Israel e Judá. Bom, contexto histórico, Uzias morre e seu filho Jotão assume o trono, porém o posto mais desejado da nação agora estava diante de uma nova potência emergente, que era a Síria, com Tiglat-Pileser, que governava ali. Tá? Então, além disso, Síria, né, no caso aqui Síria, não a Assíria, Síria e Israel, Reino Norte, começaram a se levantar contra Judá nas fronteiras nortistas. Tá? E Acás assume o reinado de Judá, mas por negar-se a participar desta aliança entre Síria e Israel para combater o avanço assírio, Israel quis destroná-lo. Então, diante desse quadro, Acás recorre à Assíria, que o atende, né, e saqueia Gaza, levando cativo o povo que estava em Gileade, Galiléia, e em seguida o domínio de Damasco. Então, quando Acás estava no trono, os assírios invadiam Samaria, 722 a.C., levando as pessoas cativas nessa ocasião, né, que o Reino Norte, então, ele vai cativo pelos assírios, e ali, então, são destruídos praticamente, né? Então a Síria começou a perder força devido aos reveses internos ocorridos dentro da própria potência mundial, e neste interim, Ezequias se recusa né, aliás, pagar aos pesados tributos. Então Sanaqueribe, então, 701 a.C., invade Judá pelo sul de Israel e marcha rumo ao Egito. Muitos moradores de Judá foram levados para o cativeiro assírio e várias cidades foram completamente destruídas. Houve tentativa de saquear Jerusalém, mas não deu certo. Tranquilos? Não satisfeito, Sanaqueribe ele tentou novamente a redenção de Jerusalém, enviando-lhe mensageiros. Em diante, Isaías, né, orientou Ezequias a não se entregar. Então os assírios eles caíram em emboscada e após a armadilha, né, o exército voltou para Nínive e nunca mais se tornou uma ameaça para Judá. Amém, irmãos? Contexto religioso, o povo de Deus andava nos caminhos da corrupção. Sim, Israel e Judá andavam nas sendas das maldades, da idolatria e outros pecados. Tá? Então as coisas estavam muito mal, indo de mal a pior. E o rei Uzias quis se apossar dos benefícios destinados aos sacerdotes e ainda queimou incenso ao altar do Senhor. Então a consequência veio deixando o leproso por toda a vida. Né? Então são esses acontecimentos aí, né, no livro do profeta Isaías, relatando aí no seu contexto religioso e espiritual, sempre na decadência, sempre na corrupção,
sempre os sacerdotes envolvidos aí com o pecado, né? Então, a descarada idolatria e o culto aos deuses se assenhoraram do povo, né? Havia árvores, jardins tidos por sagrados, olha só. Baal era amplamente cultuado, havia práticas de adivinhação, costume praticado pelos filisteus, e é importante relembrar que o Senhor condenava veemente tais práticas. Tá? Então veja bem como Israel se entregou, né, em todas essas práticas aí. As autoridades viviam na ostentação, no luxo, no roubo, extorquindo os pobres. Tá? Então, enfim, são essas coisas aí no contexto social que estava ocorrendo, né? O alcoolismo era frequente, e é certo que Deus estava insatisfeito com tudo isso, e com certeza a punição viria. Então, partindo para o final aí, né, embora tudo isso, esses acontecimentos, havia, né, uma promessa de restauração, profecias das nações, assim como Deus utilizou-se das nações como instrumento de correção para Israel, chegaria o momento também de que elas receberiam a sentença, juízo da parte de Yahvé. Porque essas nações, como eu já disse em aulas passadas, ao serem escolhidas por Deus para ser o seu instrumento de correção, eles também foram punidos, tá? Babilônia, ela devotou toda essa vitória da Babilônia aos seus deuses, né? Exagerando aí na sua forma com que maltratava as nações, então elas seriam punidas também. Então nós temos aí Edom, Filistia, Síria, Efraim e a Síria haveriam de ser castigadas, além de outros povos que, embora ainda não tivessem sido instrumentos de punição de Israel, até aquele momento haveriam de ver a mão forte do Senhor. Amém? Nós temos aqui o caso da Babilônia, né? Isaías profetizou que a grande Babilônia seria destruída, que é uma noção arrogante, uma nação arrogante, cruel, ela seria tomada pelos medos, certo? Nós temos então aqui a queda da Babilônia. O profeta Isaías, ele profetiza a queda dos assírios, tá? Sequência por sequência. Filistia, né? Ele vai citar aqui o juízo de Deus contra a Filistia, e as profecias sobre o Messias. Então Isaías ele é reconhecido como um profeta messiânico. Ele profetizou em vários aspectos sobre a vinda do Messias, a sua vida, o seu sofrimento, morte, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías era um profeta tremendo, né? Ele profetizou 100 anos antes a vida de Ciro, que ia libertar o povo de Israel. 700 anos antes de Jesus nascer, ele dá toda a característica de onde que seria, como que aconteceria, né? Então, do capítulo 49 a 66 tratam do reino mileniar, e este reino é importante na configuração bíblica e possui algumas características especiais nesse livro. Ok? Então nós chegamos aqui ao fim desta aula, tá? Nossa terceira aula aí, ok? Na semana que vem estaremos aqui na última aula, tá? E lembrando aos nossos alunos que sempre no final da última aula eu já libero a prova para vocês, tá ok? Então, bom estudo a todos, e até a semana que vem.